Bem, continuando então um pouquinho da metodologia diagnóstica de Nanda aí, ele é composto, né? Ele é organizado num sistema multiaxial, tá? Onde ele tem, né? O enfermeiro precisa estar organizando e pensando a construção desse diagnóstico pautado em 7 eixos, tá? Sendo o eixo 1 o foco do diagnóstico, ou seja, aonde que vai ser o norte que a gente vai estar pensando, vai estar raciocinando, vai estar organizando as nossas ciências e teorias, tá? Aí, como exemplo, amamentação, autocuidado, integridade. Isso na verdade, dentro do livro, né, dentro da organização da estrutura atual, cada vez também que é renovada essa edição de Nanda, eles renovam também os focos de atenção que os enfermeiros vem desenvolvendo e trabalhando, né, essa composição ou inovação da diagnóstica. Então, um exemplo aqui são inúmeros focos, né? Mas eu trouxe para vocês amamentação, autocuidado, integridade da pele, dor, equilíbrio eletrolítico. Isso tudo fazendo uma analogia com as classes, né? O sistema de eliminação de troca, o domínio de nutrição, e aí os subsistemas afins e por aí vai. O eixo 2, quem é o sujeito do diagnóstico, que tanto que a gente trabalha, que a gente já aprendeu lá em paradigmas, qual é a dimensão que a gente vai estar focando ou organizando nossa atenção e nosso plano. Esse sujeito do cuidado pode ser o indivíduo, a família, a sociedade, tá? O eixo 3, tratando o nosso julgamento, ou seja, aquilo que a gente aprendeu lá em raciocínio clínico, né? Pensamento crítico. E aí, conforme esses focos, os fenômenos, eu vou estar aqui categorizando ou caracterizando aqueles dados, né, referentes ao foco do cuidado que eu vou estar me direcionando e me preparando. Então, se eu tenho aí uma amamentação ineficaz, eu tenho um autocuidado comprometido, eu tenho uma integridade da pele prejudicada. Então, eu tenho, por análises e conjugação desses dados, sinais, sintomas, fatores relacionados, eu tenho então aí o processo de julgamento clínico e aí diagnóstico para que o enfermeiro consiga, durante todo esse processo aí de aprendizado do raciocínio, tenha o compromisso e a responsabilidade e, consequentemente, obviamente, assegurando a competência que lhe é dada pela lei do exercício em fazer diagnósticos de enfermagem. O eixo 4 nem sempre aparece num título diagnóstico, que é a localização. O eixo 5, a idade, também nem sempre aparece. RN, criança, adulto, idoso. O eixo tempo se é agudo, se é crônico, se está 10 dias, se está 1 hora. E o eixo 7, a categoria desse diagnóstico, se é com foco no problema, se é de risco, se é de promoção. Bem, ainda entendendo a estrutura diagnóstica de Nandaí, a gente tem alguns conceitos também básicos e fundamentais que vocês vão precisar se lembrar a todos os instantes, tá? Eu vou trabalhar com a orientação dos tipos de diagnósticos, segundo Nandaí, que trabalha com tipificação. Nós temos os reais e os de risco, assim como também tem os de promoção da saúde. A composição ou a composição de um título diagnóstico real, ele é feito pelo foco, tá? Mais o julgamento
e pode ter, obviamente, todas as outras, mais as demais estruturas, demais eixos que forem necessários, tá? Da estrutura multiaxial, mais os fatores relacionados, ou seja, aqueles problemas colaborativos, vamos assim dizer, tá? Mais as características definidoras ou evidências, tá? Que são os sinais e sintomas. E a gente costuma dizer que são usualmente os problemas de enfermagem. Então, todos os diagnósticos reais têm o foco, mais o julgamento, mais os demais eixos, os fatores relacionados e as características definidoras. Não podendo esquecer que esse título diagnóstico, ele tem um código, mais a definição dele. Então, esse título é constituído desses elementos. O título diagnóstico real, ele tem então foco, mais julgamento, mais os demais eixos, se necessário, se couber, tá? Da estrutura multiaxial, mais os fatores relacionados ou problemas colaborativos e as características definidoras, chamada aí como sinais e sintomas ou os problemas de enfermagem, tá? E os diagnósticos de risco são potencialidades de vir a desenvolver um determinado problema. Então, a gente tem o risco do problema, do foco do problema, tá? Que aí você diz que é o título, né? Mais fatores de risco e agora condições associadas. E, obviamente, a gente tem também o código, que é uma numeração, mais a definição desse diagnóstico, tá? Então, vamos dar um exemplo. Um diagnóstico real. Vamos, então, pegar lá o foco. Como eu disse, após a análise, eu percebo a amamentação ineficaz. Vou colocar do RN, por quê? Porque esse mesmo diagnóstico real, eu posso aplicar à mãe, tá? Relacionada à prematuridade. Concorda que a prematuridade é uma situação que eu vou cuidar? Que eu vou colaborar para que dê tudo certo e o desenvolvimento do bebê, do neonato, seja o mais próximo do saudável possível? Eu não posso mudar a condição dele de prematuro, mas eu posso cuidar que a condição de prematuridade não seja um problema ou não piore o problema de saúde dele que a gente tem aqui, que é a amamentação ineficaz do RN. Relacionada à prematuridade, caracterizado por ganho ponderal insuficiente e hipoatividade, choro intenso ou hipoatividade, vamos dizer aqui.
ganho ponderal insuficiente e hipoatividade. Ou seja, são dados, são sinais e sintomas que o ganho ponderal, se eu tenho aí uma amamentação ineficaz e está prescrito, previsto num protocolo, ou prescrito pelo médico, ou previsto num protocolo em relação à prematuridade, eu consigo aqui reverter a situação do ganho ponderal insuficiente e com certeza com a energia sendo administrada adequadamente através da energia. Os alimentos, né, os nutrientes necessários à produção de energia necessária a esse recém-nascido prematuro, eu vou estar avaliando que o ganho ponderal vai deixar de ser insuficiente para suficiente e a hipoatividade vai passar a ser a normoatividade. Essa é a minha meta de saúde, tá? Então, aqui eu tenho a amamentação ineficaz do RN relacionada à prematuridade, caracterizado por ganho ponderal insuficiente e hipoatividade. E se eu for olhar lá na definição, tá? Eu tenho como definição a nutrição do RN, a menor nutrição do RN menor que as suas necessidades fisiológicas da idade, tá? E com certeza eu vou ter aqui um código 00432, tá? Enfim, então aqui eu tenho o foco, amamentação, o julgamento, o eixo idade, porque se fez necessário, tá? Porque eu poderia fazer o mesmo título diagnóstico só exemplificando, retornando à mãe, sendo voltado à mãe, só que com outras características definidoras e outros fatores relacionados. Na verdade, eu posso até considerar aqui a amamentação ineficaz pela puérpera relacionada à prematuridade do RN, né? E caracterizada por mamas túrgidas, ou seja, endurecidas, né? E doloridas. E como que eu vou avaliar esses resultados? Como é que eu vou avaliar qual vai ser a minha meta de saúde, né? Isso daqui, que eu vou... A prematuridade, eu tenho que colaborar com alguma prescrição, com algum cuidado, com algum protocolo. Mas as mamas túrgidas, tudo que eu vou intervir, tá? Todas as minhas intervenções vão ser em função de melhorar a dor e melhorar o turgor dessas mamas, né? Ou seja, deixar de estar entumecida ou endurecidas. Então, é nesse sentido que a gente pensa o diagnóstico real. Em relação aos diagnósticos de risco, o que eu tenho? Eu tenho aqui como exemplo, eu posso dar o mesmo exemplo, tá? Risco, só mudando e colocando a palavra risco, de amamentação ineficaz do RN. Aqui eu vou dizer, vai estar relacionada ao quê? Só vou ter relacionada a condição de prematuridade. Por quê? Eu ainda não tenho eu tô vendo um bebê de uma certa forma sugando e ganhando peso adequadamente. Mas eu tenho que manter vigília, eu tenho que manter supervisão, eu tenho que orientar essa mãe que mantenha uma observação criteriosa, porque um bebê prematuro pode se cansar mais que o normal, que um bebê a termo. Um bebê prematuro pode ter necessidades a mais de ficar amamentando por mais tempo. Então, eu, em cima dessa prematuridade,
o que eu vou querer de resultado? Eu quero como resultado não ter prejuízos à saúde devido à prematuridade. Então, se eu sei que a prematuridade me dá uma insuficiência para o neném, né, de sucção, eu vou então observar rigorosamente a sucção, a mamada. Eu vou monitorar tempo aumentado da mamada. Então, isso nada mais é do que o processo de enfermagem. Qual é o resultado e quais são as ações que eu vou querer estar fazendo. Mas eu, dentro aqui de um risco de amamentação ineficaz do RN, eu posso estar aqui fazendo o meu plano para que, mesmo que ele esteja mamando adequadamente, ele não venha em curto espaço de tempo, devido às características da prematuridade do RN, ele venha desenvolver uma amamentação ineficaz. Aqui também eu posso estar trabalhando, né, o mesmo diagnóstico de risco, só que voltado para a mãe, tá? Risco de amamentação ineficaz pela puérpera, relacionado à prematuridade do RN, tá? Pensando no seguinte, relacionado à prematuridade do RN e medo em relação ou medo ou desconhecimento, tá? Em relação às condições ou à fisiologia do prematuro. Então, eu vou ter que trabalhar com esse caso aqui, que essa mãe observe se essa mama foi esvaziada, né? Eu posso estar colocando aqui assim, rigorosa atenção, a mesma coisa, nas mamadas. Ofertar a mama por mais tempo. Observar se a mama foi esvaziada e aí promover o cuidado dessa mama para que ela se esvazie, né? Então, a gente tem aqui o mesmo diagnóstico, tanto real quanto de risco, sendo tratado e com raciocínio segundo Nandaí para o foco, né? A estrutura multiaxial tendo o foco do problema, com o julgamento, os sujeitos, o tempo, a localização, tendo aí, apresentando, tudo isso são dados que foram organizados ou em fatores relacionados ou em características definidoras. Aí fazendo um esqueminha para a gente poder concluir essa parte, né, de aula de diagnósticos, a gente tem então a constituição do diagnóstico real, o título, ou com foco, né? No caso, foco mais julgamento, mais outros demais eixos, se for o caso, tá? O título, mais a definição, mais fatores relacionados, mais características definidoras. E o de risco? O risco do foco mais o julgamento desse foco, né? Mais demais eixos que forem necessários, mais definição, mais
fatores de risco. Aqui, fatores relacionados. Aqui, ou condições associadas. Tá bom? Então, resumindo esse pedacinho da aula, é isso que a gente queria passar para vocês, como que se constitui e como é organizado os títulos diagnósticos segundo a taxonomia de Nandaí. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.